Pegue os dois elásticos que estão presos na orelha e afaste a máscara do rosto. Então, guarde o elástico para higienizar depois. Se aparecerem rasgos na máscara, descarte na... Salve, galera, boa noite. Aguardando aí nossos primeiros participantes e o nosso convidado da noite aí, o professor Ícaro. Chegando aí já alguns atletas. Declan Mac. Sei lá se é assim que se fala. Por favor, vão se apresentando. Mas eu acho que é, pela foto que estou olhando aqui, estou achando que é a Daisy. Confirma aí para mim, vou acenar para ti. Aguardando o nosso convidado aí. Vamos ver se tem... Chegou mais alguém. Hoje, para quem está entrando por acaso aqui, talvez que não saiba, nós estamos iniciando uma live para falar sobre apresentar aí, vocês vão conversar um pouco mais com ele aí, mas a princípio é treinador inclusive de atletas olímpicos aí, já participou das Olimpíadas passadas, se não me engano as duas aí, mas eu vou deixar, não vou falar muito com ele não vou falar muito antes dele, vou deixar que ele fale. Chegando aí o Lennon, Gabriel Camilo, TKD. Sejam bem-vindos aí, galera. Não sei para vocês aí, mas para mim tá aparecendo o número 1, como se só tivesse um participante. Eu já tô com vocês todos aqui, ó, chegando agora aí, ó, Bodline, Tatu. Queria que o pessoal aí, dentro do possível, né, até pro nosso palestrante, que ele não é do Taekwondo, ele é preparador físico, né, que de repente pudesse fazer uma apresentação, assim, oi, aqui eu sou o João da cidade tal, professor, atleta, mestre de Taekwondo, porque fica legal inclusive para o palestrante aí, tá? Chegando aí Lucas Isnara, que legal, gente, pessoal de Rolante, que legal, grande abraço aí. Lucas é o nosso campeão de Punce online. Depois eu tenho que falar contigo, tá, Lucas? Entra em contato comigo no WhatsApp aí, tá? Chegando a Tavini. Olha aí, o Ícaro já chegou solicitando aí, ó. Vamos fazer, vamos entrar, hein? Aguardando. Chegando o Alex Romero também. Salve, meu amigão. Aí, E aí, como é que tá aí, Caro? eu fiquei pensando, por que eu não tô aparecendo? A tela tava virada. Ô, que dureza. Normal, normal. E E aí, aí, meu irmão, Rossano? tudo bem? Preparando um mate aí? Cara, eu tô Ô, nessa sequência de gaúcho. lives aí. Eu Aham. venho fazendo live desde terça, né? E aí, cara, matezinho, como diz um amigo meu que é biólogo do É de Casa da Globo, ele faz as lives, ele é meio blogueirinho, e ele diz, cara, meu mate felpudo, não tem como ficar fora. Que legal. Tive uma notícia bem legal agora de tarde aqui que eu vou compartilhar aí contigo e com os nossos seguidores aí. Fui convidado para dar uma live, tá? Para falar sobre Taekwondo, atletas especiais, né? Porque eu já trabalho com surdos, já trabalhei com os cegos, né? E esse meu amigo que é de Montevidéu me convidou para dar essa live aí num grupo que participam 10 países da América, Pô, né? que E legal. são países, cada país tem um representante, né? Que vai ministrar também
as palestras aí. Mas enfim, já estamos com uma... Fala aí. O Paulo aí tem participado dos meus treinos, das minhas lives e tá treinando firme e forte aí, ele não perde uma. Esse aí é o Tá Big aí. Paulo. Vamos ver aqui, ó. Big Paulo. Enquanto o pessoal vai chegando, tá aí, cara. Eu vou só mais ou menos tentar te falar quem é que tá com a gente aí. Então aqui, ó. A Daisy de Gravataí, o Lennon de Pelotas, Bodyline Tattoo, eu não tô conseguindo identificar quem é, porque o cara tem esse nome e ainda tá de máscara do assassino, aquele lá do filme. O Lucas de Gravataí, a Isnara de Rolante, a Tavini, que ela não é de Pelotas, eu não tô me lembrando de onde ela é, mas não sei se ela é de Rolante ou é dessa região aí. O Andrew de Pelotas, Alex Romero de Erechim, tá? Chegando aqui a Prig X. Se apresentem aí, pessoal, para a gente saber. Ó, Bodyline Tattoo é o pai do Murilo. Tá, é meu aluno, claro. Tá aí. Chegou o Alex também. Souza. Esse é meu amigo. A Pri é a irmã da Paola, personal também daqui de Pelotas, é minha amiga também. Ah, legal. Então, Ícaro, vamos começar esse bate-papo aí, tá? Acho que era interessante tu fazer uma apresentaçãozinha tua aí, antes de tu iniciar o assunto de hoje, que é para falar sobre o treinamento de velocidade. Ótimo. Então, pessoal, para quem não me conhece, a gente está nessa... Fala, Alex, beleza? A gente está nessa função de lives agora, né, Rossano, que é o que nos resta em tempo de isolamento. E cara, eu estou gostando bastante, assim. Então, essa semana é minha terceira live. Semana que vem eu tenho uma live já com esse meu amigo que é biólogo. Ele é de Curitiba, na verdade. Ele foi biólogo um tempo da Rede Globo. E eu tenho uma live com uma psicóloga para a gente falar sobre saúde mental também, né? Porque é importante nessas épocas. Então, a gente está se organizando aí para esse trabalho de redes sociais. E eu sempre começo o meu trabalho pedindo para quem está assistindo. A gente tem aqui embaixo um aviãozinho de papel, aqui, uma flechinha. Cliquem ali e compartilhem essa live com quem vocês acham que possa gostar do assunto. Nós vamos falar hoje sobre taekwondo, bastante. Vamos falar sobre esporte de alto rendimento, sobre desenvolvimento físico, voltados principalmente para velocidade e velocidade de chute. Tá? Então a gente vai fazer toda uma introdução para chegar na parte principal da fala, que vai ser velocidade e mais voltada para velocidade de chute. Então o Rossano estava organizando o campeonato de chutes, né, Rossano? De chutes por 10 segundos. Então a gente já vai dar algumas dicas legais para que vocês possam aprimorar a potência de vocês, partindo sempre de uma valência de força, que é a base para qualquer treinamento, chegando na velocidade, que é a tua musculatura e teu corpo de uma maneira mais leve, executando um movimento mais rápido e mais repetições num espaço-tempo, né? Então tem bastante assunto aí, então vou me apresentar. Conhece, mas acho que deu uma travadinha. Aí, voltou. Então eu sou o Ícaro Schultz, eu sou especialista em fisiologia do exercício e prescrição de exercícios, e acabei voltando toda a minha formação e meu trabalho para o treinamento físico de alto rendimento e para trabalho com atletas e futuramente tenho interesse em trabalhar também na parte gerencial e da gestão do esporte macro, né? Então, ano passado eu andei fazendo alguns cursos junto ao Comitê Olímpico, trabalhei nas Olimpíadas do Rio como controlador de doping, iria trabalhar agora em Tóquio, mas acabei não fazendo o treinamento porque nasceu meu pequeno aqui, né, Rossano? Estou com um guri de 6 meses aqui, que não para. E aí acabei não podendo fazer o treinamento, mas agora até já me requalifiquei lá para poder ano que vem ir, mas não sei se eles vão abrir vaga para
para treinar de novo. Então eu gostaria de ir ano que vem para Tóquio, porque a gente aprende muito estando com os grandes atletas, né? Então por exemplo, eu fiz nas Olimpíadas a prova da Rafaela Silva, o ouro, algumas provas do judô, né? Fiz o Phelps, Bolt, então eu consegui ter Simone Biles, os maiores atletas, de alguma maneira, pelo menos uns 10 minutinhos eu tive com eles ali. Então eu tenho uma experiência legal também. Mas vamos falar de treino. Para entrar, eu vou começar... Antes de tu falar do treino aí, deixa eu só te fazer uma... De vez em quando eu vou te interromper para mandar um salve aqui para algumas pessoas. Tá o mestre Max aqui, grande amigo de rolante, tem uma atleta de experiência internacional com a gente aqui, atleta Sayonara, tá? Obrigado pela participação de todos vocês. E eu quero te agradecer, Ícaro, tá? Antecipadamente, tá? A tua participação aqui conosco, tá? Voluntária, né? E te explicar um pouquinho, assim, e para todos que estão nos assistindo, que essa homepage, TKD Justo e Competente, é um grupo de mestres e professores que se reuniram há bastante tempo já, nós estamos reunidos, para discutir sobre gestão esportiva, né? Gestão das federações, né? E a partir dessas reuniões, desses encontros, já adotamos, inclusive, diversas ações, inclusive ações jurídicas que nós viemos realizando em prol da organização da nossa modalidade no Rio Grande do Sul, né? E faz parte das nossas intenções também mostrar que ações simples como a que a gente está realizando hoje, por exemplo, o convite de um profissional da área da educação física para estar qualificando os nossos atletas, né? Atletas, professores e mestres. E dizer que é oportuno a gente estar realizando um campeonato online de teste de 10 segundos, tá? E falar sobre treino de velocidade, e que as pessoas talvez vão ter uma oportunidade de aprender para, inclusive, treinar durante essa semana, porque a competição é só na semana que vem, mas que o resultado principal não é para que o atleta seja o campeão da competição, porque o resultado para nós do campeonato online não é para o campeão também, é para que as pessoas estejam motivadas a treinar em casa e para que essas pessoas estejam qualificadas para treinar em casa e que depois, quando elas retomarem as atividades, né, presenciais, logo após a quarentena, que elas estejam com mais conhecimento, inclusive, para a retomada das suas próximas atividades presenciais. Então, te agradeço muito aí essa oportunidade que tu está dando para a gente aí, tá, Ícaro? E agora, o nosso grupo aí, TKD Justo, é todo ouvidos a ti aí, com o teu conteúdo. Beleza, cara, a ideia é a gente trocar conhecimento, Rossano, porque tu tem uma experiência muito maior que a minha no taekwondo. Eu tô aí, eu fiz o treino com a Aninha, com o Luiz lá, aquela época ali, e acabei seguindo vários atletas, então tenho um contato com o taekwondo que vai de 2 anos, aí, um pouquinho mais. Mas a parte física a gente conhece um pouquinho, né? E a gente pode falar, então acho que a troca vai ser legal. Sobre a gestão esportiva e esse trabalho que vocês estão fazendo, cara, isso é extremamente importante. Porque é importante que as pessoas entendam que, na verdade, a gestão esportiva ela tem que formar pessoas... eu sempre falo que a gestão esportiva ela tem que formar um valor de esporte na sociedade. Então, a gente precisa deixar intrínseco na sociedade valores esportivos, para que as pessoas se movimentem mais, as pessoas se motivem mais a treinar, independente do esporte, né? Então, tu precisa colocar na sociedade valores esportivos, que a gente sabe, né, que são vários valores, nos bairros, nas escolas, na sociedade em geral, nos parques, para que aí a gente tenha uma gama maior de pessoas se movimentando, aí a gente vai ter uma gama maior de pessoas fazendo esporte amador e não competitivo. Daqui a pouco a gente vai aumentar o número de competições para, ali adiante, termos mais atletas de alto rendimento. Então, a gente parte da motivação para que as pessoas se movimentem mais e tenham mais motivação
para fazer o esporte, né? Então, isso que tu está fazendo é fantástico e eu admiro muito o trabalho do Quem Luta Não Briga. Então, para mim é uma honra de ajudar de alguma maneira. Então, vamos falar um pouquinho do nosso tema, né? Não tem como a gente falar sobre velocidade sem passar por valência-força, tá? Então, força é a principal valência para qualquer tipo de treino e para qualquer tipo de objetivo. Então, primeiro a gente precisa ter índices de força qualificados e treinar força, né? As pessoas às vezes têm um pouco de preconceito, levantar carga. Cara, não necessariamente é levantar muita carga, mas pensando em pessoas com deficiência, por exemplo, às vezes um sentar e levantar do banco é uma forma de trabalhar força, né? Mas a ativação muscular, a ativação neuromuscular e a ativação muscular com contração, daqui a pouco, dentro de um esforço com uma intensidade um pouco maior, eu vou estar trabalhando resistência muscular e eu vou estar trabalhando força. Então, para trabalhar a velocidade e trabalhar potência, eu vou precisar trabalhar a valência-força, e eu trouxe aqui o que é força, tá? Então, para a gente introduzir o nosso tema. O agente físico capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento uniforme de um corpo material, tá? Isso é teoria, tá? Mas é a principal valência de todo e qualquer movimento que nós vamos fazer para treino, tá? Então, eu trouxe aqui também que tem vários preparadores físicos que colocam sempre primeiro o trabalho de força, tá? Eu montei um quadro para quando chegar eu vou apresentar eles para vocês aos poucos, tá? Mas a gente monta mais ou menos um treinamento para chegar numa velocidade de movimento. Eu pelo menos gosto de montar assim, tá? Então fica um quadro. Eu vou apresentar eles aos poucos. Então aqui a gente tem um camp, tá? Eu montei um camp de treinamento. A gente fez aqui, eu fiz esse camp com a Aninha lá e com o pessoal que estava indo para o Mundial em Las Vegas. E o que nesse camp tem? E a gente chegava no treino de velocidade depois, tá? A gente começa uma programação de treino com treinamento técnico e treinamento de movimento. Então a primeira parte é eu saber treinar, isso é importante. E treinar força como base para tudo. Para depois eu entrar em potência, pliometria, potência de chute, velocidade livre, e aí chegar na época da competição, eu estar com o corpo leve. Então, eu vou deixar o quadro aqui, porque esse quadro eu vou esmiuçar ele depois. Qual é a ideia de um treinamento físico voltado para o taekwondo? É que a gente chegue no período competitivo ou no período principal que a gente detectou, caso não seja atleta, a gente vai direcionar para que em alguma apresentação ou algum evento a gente chegue no nosso melhor, porque a gente tem que ter uma periodização, né, Rossano? A gente tem que sempre querer chegar a algum lugar. Então, como a gente vai fazer esse treino? A gente vai objetivar sempre o fim. Qual é o fim? O fim é eu chegar na competição, na apresentação, no evento ou naquela data que eu estipulei de maneira mais leve possível. Porque o taekwondo eu preciso estar leve, eu não posso estar pesado, eu não posso estar travado. Eu preciso estar com a perna leve e preciso ser forte. Então eu preciso fazer um trabalho de base muito bem feito para depois chegar na parte complexa do treino, que é a parte de potência, velocidade, a parte das pliometrias complexas, dos movimentos livres. Eu preciso estar muito explosivo. Então, para estar explosivo de movimento livre, eu tenho que estar com as articulações todas muito soltas. Então, se eu treinar força, por exemplo, de uma maneira mais intensa no período pré-competitivo, pré-apresentação, eu posso, de repente, travar minha musculatura e perder essa liberação que eu vou ter. Então, esse jogo ele é muito importante de se fazer. Então, por isso que a gente vai falar sobre velocidade, sobre potência, mas eu preciso antes explicar algumas coisas que fazem com que a gente chegue lá. Tranquilo, Rossano? Perfeito. Cara, tem muita coisa para a gente falar. Então, vamos lá.
como a gente trabalha força primeiro. Vou só pegar a teoria. Então, eu passei por força, tá? Que é a principal valência, que é a capacidade de levantar carga, né? E aí a gente vai chegar em potência e velocidade. Velocidade, tá? E aí depois a gente vai fazer a referência entre velocidade e potência. A definição mais completa que tem aqui, que eu achei, é que a velocidade é a qualidade particular do músculo e das coordenações neuromusculares que permitem a execução de uma sucessão rápida de gestos, que em seu encadeamento constituem uma só e mesma ação, de intensidade máxima e duração breve. Então, o que significa isso? Velocidade é o quão rápido eu consigo ser. Simples assim. Quão veloz eu consigo colocar o meu movimento. Então, por exemplo, em 10 segundos, quantos chutes eu consigo dar em 10 segundos? Quanto mais chutes eu conseguir em 10 segundos, mais veloz eu sou, né? Quanto menos tempo eu faço um movimento, quanto mais movimentos eu faço num período de espaço-tempo, mais veloz eu sou, né? Mas para isso, eu preciso ser muito potente. Porque se eu não tiver força, eu vou ser muito rápido e daqui a pouco eu vou precisar fazer isso de novo, eu não vou ter esse gás. Porque vai me faltar um pouquinho de resistência de força, né? Ou daqui a pouco eu vou ser muito rápido, muito leve, mas, por exemplo, num chute, tá? Eu lembro muito do nosso treino com o Luiz. O Luiz tinha muita velocidade, mas o pé dele chegava no adversário e não marcava. Né? Era isso, né, Rosano? Porque ele chegava sem potência. Então o Luiz era muito rápido, mas não tinha potência de final de movimento. Então faltava para o Luiz o trabalho, um pouco mais de potência para ele chegar no fim do movimento. Então é muito complexo, não é só a gente ser rápido, a gente precisa ser forte, ser rápido e ser potente. Isso vale para quase todos os esportes. Eu, inclusive, convidei o grupo profissional do Farroupilha, que a gente está fazendo um trabalho junto com o Heraldo lá, o Heraldo da ESEF também, a gente conhece, né? Isso. Então eu convidei o pessoal lá porque eu falei, cara, eu vou falar de força, de potência e de velocidade. Então quem for atleta vai se encaixar, tá, de alguma maneira. Depois eu vou esmiuçar um pouquinho mais pro taekwondo. Rossano, tá tranquilo aí? Quer falar alguma coisa? Tá tranquilo, cara. Eu sempre... Tu sabe que eu tenho mestrado em educação física, mas eu não tenho a formação na área, né? Sou aluno da educação física. Então eu tenho um conhecimento, mas eu tenho muito da prática, né? Mas as minhas dúvidas são exatamente as mesmas dúvidas de quase todo atleta, quase todo mestre, treinador, né? Que não teve essa formação. Então tu fica tranquilo que mais ou menos eu sei o que eles precisam, o que eles têm de dúvida para te perguntar. Mas a galera pode ficar muito à vontade aqui para fazer qualquer pergunta aqui para a gente aqui, porque eu tô ligado nisso, assim, sabe? Enquanto o Ícaro tá falando, eu tô sempre ligado aqui nas observações de vocês aqui, tá? Taca-lhe pau aí, Ícaro. E o pessoal que está ouvindo, eu estou um pouco teórico nesse início, tá? Mas depois eu vou falar de pliometria, tá? Pliometria é salto. Então eu vou dar dicas de salto, salto bipodal, salto unilateral. Então eu vou entrar na parte prática mesmo, assim, tipo, como fazer em casa, né? Sem peso, que é mais difícil, sem ter uma barra, por exemplo, para treinar força. Então a gente vai entrar nisso. Mas só para a gente passar pela teoria. Então eu falei aqui sobre o que é velocidade e o que é potência, tá? E Ícaro, eu só queria alertar o pessoal que quando bater 1 hora de live, eu vou receber um aviso, aí eu só vou dizer para vocês, galera, já voltamos. E aí eu encerro e vocês voltam tudo de novo, tá, galera? Porque o Instagram tem essa parada aí que é só 1 hora a live, tá? Depois a gente volta já, a mesma hora, eu desligo e volto instantâneo.
Tchê, Rossano, ontem eu fiz uma live sobre treinamento em casa voltado para saúde. E, cara, deu 1 hora de live e nós não tinha terminado, mas nós estávamos no encerramento ali, né? E aí eu disse, não, a gente vai voltar para encerrar. Levou mais 1 hora. Boa. Vamos lá. Terminou em 2 horas. A gente tá em Cara, casa, aí- né, meu? Pô, não, e a gente tá com saudade de conversar, né, cara? Pô, a gente tá, pô, que saudade que eu tô de sentar numa mesa, tomar um café e trocar uma ideia. Então, pô, e aí surge a oportunidade de trocar ideia sobre a área, que é melhor ainda. Mas vamos lá. Potência, pessoal. Então, eu falei de força e de velocidade para ter uma teoriazinha para vocês entenderem que tem uma ciência por trás, sabe? Que não é no achismo. Então, a potência é uma grandeza que determina a quantidade de energia concedida por uma fonte a cada unidade de tempo. Então, é a força que eu faço numa velocidade mais rápida possível. Potência corresponde a uma força que corresponde à rapidez com que o trabalho é realizado. Ou seja, que é a energia transformada. Para simplificar, potência é força versus velocidade. Se eu fosse um blogueirinho aqui, eu estaria fazendo aqueles videozinhos legal, eu ia fazer assim. Então, pessoal, potência é pá, ia aparecer aqui, força, velocidade. Não tem como esquecer, tá? Então, quanto mais potente eu sou, mais forte e veloz eu sou. E eu preciso ter esse equilíbrio, tá? Então, eu preciso ter esse equilíbrio. Porque se eu pegar, por exemplo, um cara muito forte, por exemplo, o cara do arremesso de peso, ou os caras mais... Pô, aqueles caras do homem mais forte do mundo lá, da Strong First lá, dos caras que são muito fortes. Caras, eles são fortes, são potentes, mas eles são muito mais fortes do que velozes. Então, às vezes, o movimento deles é bem mais lento. O taekwondo é diferente. O taekwondo a gente precisa ser muito mais rápido do que forte. A força é a nossa base. Então, a força é a nossa base para que a gente não lesione, para que no treino, por exemplo, eu consiga fazer um treinamento de LPO, que aí eu vou trabalhar com snatch, com clean. Depois, pessoal, eu indico para quem treina aprender técnica de LPO. A técnica de LPO vai nos dar mobilidade, vai nos dar potência, vai nos dar uma gama de capacidades físicas, concentração e centralização, força central, força de core, de abdômen. Então, o LPO hoje, para mim, é a melhor base para treinamento de base, né? Porque aí depois a gente vai entrar no treino complexo. Mas para a gente não se perder, a gente ainda está na teoria. Então, potência é a gente ser forte e veloz. E aí, no taekwondo, a gente vai trabalhar para que a gente chegue lá na ponta da competição e do camp com a base de força e voando na velocidade. Voando. Então, a minha perna tem que estar ali. Sabe? Muito rápido. Muito rápido. Quanto mais rápido eu for, menos tempo eu dou para o meu adversário reagir numa defesa e acertar e conseguir se defender. Recebi uma pergunta aqui aí. O que é da Tavini? Isso. O que é LPO? Tavini, então é LPO, tá? É bem simples. É levantamento de peso olímpico. Mas é levantamento de peso, é aquelas coisas que a gente vê nas Olimpíadas dos caras pegarem uma barra, fazer um encaixe aqui e levantar para cima. Nas Olimpíadas são 2 modalidades, né? O arranque e o arremesso. Só que no treino de força, a gente usa o LPO como treino de potência, movimento de carga, como trabalho com movimento de carga em amplitudes e multiarticulares. Então, o LPO nos traz uma gama de oportunidades legais e eu vou falar sobre isso na parte de potência, tá? Mas, Rossano, vou entrar em exercícios de força agora. Perfeito. Beleza? Bora lá. Deixa eu tragar aqui meu mate, felpudo aqui. Então, pessoal, começando a base do treino de força, tá? Estamos em casa. Treino de força, treino resistido.
Então a gente tem como trabalhar força, por exemplo, na academia com elevações de carga e tal, mas em casa não tem muito como fazer isso. Mas a gente consegue trabalhar força de sustentação, que ela é bem direcionada para o esporte, que ela é a força de sustentar o próprio corpo. Então, por exemplo, cadeia cinética fechada, que é agachamento, passada a fundo, que é, por exemplo, então vou dar alguns exemplos de trabalho de força de sustentação do corpo. Agachar. E aí do agachar a gente tem várias possibilidades. Então eu posso fazer o agachamento normal, agachamento ali, eu posso pegar um banco, tirar uma perna e fazer o pistol, que é o agachamento unilateral, então sentar e levantar num banco com uma perna só. Eu posso fazer a passada, que é dar um passo à frente, o joelho de trás encosta no chão, eu volto. Então posso ir para trás, então é tipo um afundo, sabe? Dei um passo para frente, ajoelho a perna de trás, vou até o solo com o joelho e volto. Troco de perna, ou faço 8 vezes uma perna, 8 na outra. Eu vou estar fazendo uma resistência muscular em casa, ativando a musculatura com algumas formas de movimento. Então tem a passada, tem o afundo, o agachamento normal, tem os agachamentos laterais, então eu estou normal aqui, retinho. Pô, uma pena que eu não consigo aqui demonstrar. Mas depois, quem quiser, depois pode me mandar pergunta em box e eu tenho vídeos dos movimentos, tá? A gente está botando lá no grupo aqui, né, Rossano, alguns treinos, e o pessoal, pelo menos da UPT, né? Não é isso, União UPT. Pelotense Taekwondo. Isso. O pessoal da União Pelotense Taekwondo já está com alguns vídeos lá, mas eu posso mandar de boa para o pessoal aí. A gente consegue também trabalhar passada lateral, então eu faço um agachamentinho, dou um passo para o lado, volto, com o quadril flexionado, dobrado, sentadinho. Eu posso trabalhar força isométrica, então agachar e segurar. Força isométrica é parado, tá? Então eu dou uma agachadinha e seguro 3 segundos, levanto. Dou uma agachadinha, seguro 30 segundos. Então posso trabalhar dessas maneiras. Posso usar o banco. Oi? Eu acho que vale a pena uma pequena explicaçãozinha assim da força isométrica, porque apesar do taekwondo ser basicamente ter muito da força explosiva, por conta da luta hoje, utilizar muito da sustentação da perna em cima, nós estamos tendo que trabalhar muito mais do que antes, né? Hoje, o trabalho da força isométrica, tá? Então vale a pena uma explicaçãozinha só sobre o que é essa força aí. Quero que vocês me peguem aqui. Eu tô de calça jeans, tá? Eu me arrumei para a live, mas aqui, ó, por exemplo, um exemplo de força isométrica é eu sustentar pro taekwondo, tá? Eu sustentar minha perna em cima. Essa musculatura aqui, ó, que é o psoas, tem o psoas, o sartório, que tem ela faz essa musculatura aqui, quando ela se contrai, ó, então ela se contrai, ela eleva a minha perna. Ela tá contraída, porque senão minha perna cai. Então eu tô fazendo força isométrica de flexão de quadril aqui, ó. E eu tô sustentando. Tá bem feito aqui, Rossano? Tá ótimo, cara. Então, cara, isso aqui, ó, é um exercício de força isométrica. Simples. Uma agachadinha na parede, tá? É força isométrica ou solo. Sustentar a perna em cima e estender, cara, já dá uma câmerazinha em mim aqui, pelo menos. Então, a gente consegue trabalhar muito força isométrica de sustentação em casa, tá? Então, por exemplo, um exercício, dá um exemplo aqui, porque se eu for entrar em sequências, vou pirar. Mas, por exemplo, eu posso fazer um aquecimentinho com 15 agachamentos livres e 30 polichinelo 4 vezes. Aqueci ali, faço uns trabalhinhos pendulares e tal, articulares para liberar, e aí faço 8 agachamentos com uma perna só num banco, sento e levanto 8 vezes uma perna, 8 vezes na outra, levanto o joelho, seguro 40 segundos do joelho numa perna, 40 segundos do joelho alto na outra perna. Faço os agachamentos de novo. Faço uma sequência de 4 a 6 repetições desses 2 exercícios. Pô, eu tenho uma ativação muscular excelente, sabe?
Então, eu consigo trabalhar em casa, ativação muscular, eu não vou ter ganho sem carga, porque eu não tenho a sobrecarga. Mas eu consigo ter uma ativação muscular bem eficaz, sabe? Tem bastante evidência que mostra que é eficaz treinar em casa. Ineficaz é não. Mas, então, a gente consegue trabalhar força, tá? Principalmente força de sustentação. Se eu tiver, por exemplo... Ah, não tá aqui. Bom, tem. Tá vazio, tá? Mas, pô, isso aqui é um galão de 5 litros. Se eu for criativo, eu faço um agachamento com um galão de 5 litros. Se eu for criativo, eu consigo trabalhar com sobrecarga. O problema são os cuidados, porque eu já vi um vídeo de uma moça fazendo um agachamento com um fogão nas costas. Aí é doença, tá? Mas vamos adiante. Então, trabalhar força é indispensável, principalmente para ter força de sustentação, que é sustentar o próprio corpo, a força isométrica, que é específica para o treino, e ativação muscular, que esse é o principal para quem está em casa, manter a musculatura ativada. E aí a gente vai entrar em potência, tá? Rossano, força, encerrei para a gente entrar no nosso tema. Alguma pergunta sobre força, pessoal? A Poliana quer me quebrar ali, quer encher o galão de areia. Pode botar cimento também, Poliana. Pô, eu gritei como se ela estivesse mais longe, né? Poliana de gravata aí, tá? Legal. Multi-atleta do Taekwondo e Jiu-Jitsu. Ó, massa. Então, pessoal, força é isso, tá? Se alguém tiver alguma pergunta a mais, depois me manda inbox ali, me procura no meu... O Lennon está dizendo aqui que ele queria entender uma coisa sobre força, mas não falou o que ainda. Lennon, manda a perguntinha aí e a gente vai entrando em... Ó. Lennon, hipertrofia não é sinal de força, tá, Lennon? Então, hipertrofia para ser bem teórico, tá? Então, é o aumento da secção transversal do músculo. Então, tipo, ó, eu vou passar vergonha aqui e vou mostrar meu bíceps, tá? Ó, isso aqui é o meu bíceps, tá? Isso aqui é a musculatura, tá? Aqui é a musculatura. Então, eu tenho fibras musculares aqui, tá? Hipertrofia é eu ter um aumento da secção transversal. Então, aqui é a fibra, a secção transversal é assim, ó. Então, eu faço com que a minha fibra seja maior. Então, eu tenho um músculo maior. Um músculo maior não é significado de força. Às vezes, a pessoa não tem um músculo muito grande e tem muito mais força do que os bombadão da academia. Força é a capacidade de levantar carga. E isso não é significativo para quem tem mais músculo. Porque, às vezes, o músculo é muito grande e não gera a energia suficiente para elevar uma carga. Então, isso é um dos fatores. Outro fator é que a força, principalmente para o esporte, ela não é muscular isolada. Então, por exemplo, um chute, ele vem, o Rossano vai falar melhor, pode falar melhor do que eu sobre isso. O chute, a força de chute, a potência de chute, ela vem da técnica de movimento de quadril, né, Rossano? Exatamente. Se eu não encaixar o meu quadril, se eu não fizer braço de alavanca, encaixe corporal, força centrípeta, aqui, força do centro para as extremidades, eu não consigo gerar força distal. Força distal então eu tenho para vocês entenderem um pouco da nossa teoria, tá? Central, então a força central vem do centro e força distal é lá na periferia, lá na ponta. Então, força distal é o que a gente precisa para o chute, é lá no pé, né? Então, para eu ter força distal, eu preciso que a força venha do centro para as extremidades. Então, vai depender da minha técnica, vai depender da capacidade do meu músculo de gerar força, do equilíbrio corporal que eu tenho geral e da força geral. Então, também não é só o músculo em si. Acho que eu respondi, né? Respondeu. E o Edilson está fazendo uma observação, tá?
que no Taekwondo, os golpes, tá? Além de tudo que tu falou aí, no final do movimento, o objetivo final do impacto, existe uma contração muscular combinada de todos os músculos que é gerada no Ki-Rap, que é o que o Edilson falou. Quando o atleta dá o grito, ele usa aquele grito para sincronizar uma contração muscular generalizada em todo o corpo, certo? E isso é muito importante. Alguns atletas não dão importância para o Ki-Rap, né? Tem vergonha, sei lá o quê, mas é fundamental. Tem estudos que comprovam, inclusive, né? Com Ki-Rap, sem Ki-Rap, tem diferença de força. E isso tem sido levado para outros esportes também. A gente tem visto o pessoal gritar no tênis, tem visto o pessoal gritar em diversas outras modalidades. Então, vamos entrar um pouquinho nisso aí, né, Rossano? A gente tem bastante assunto aí e não vamos deixar passar. Vamos lá. A gente tem alguns pontos de força, tá? Que chama-se GLEG. O grip, tá? Então, a força de preensão manual, tá? Então, quando eu vou fazer força força no treino, por exemplo, vou fazer um exercício unilateral de press, tá? De desenvolvimento de ombro. Estou elevando uma carga aqui. Se eu ativo o outro lado e travo minha mão, eu tenho um ganho de força, tá? Então, força de mão. Inclusive, me chamou a atenção agora na Diamond League, que é a de atletismo, que os atletas de 100 metros fundistas estão correndo com o punho fechado. O Bolt não. Cara, isso é uma tendência, sabe? E o Coleman, que tá para bater o recorde do Bolt agora, cara, o recorde do Bolt vai cair daqui a pouco, tá? E o Coleman corre com o punho fechado. Cara, isso é evolução de técnica, né? Não significa que o cara seja mais rápido. Mas me chamou a atenção que todos correram com o punho fechado. Cara, é ativação de força corporal global. Então, o GLEG, tá? O grip. O L é latíssimo, tá? Latíssimo do dorso. É essa musculatura da asa, tá? Então, eu travo aqui, travo a mão. Eu vou gerar uma ativação maior de força. GLEG, tá? Para não esquecer. Grip, latíssimo, abdômen. Então, eu travo toda a minha região abdominal. Tipo, cara, se eu me derem um soco, eu tô travado, tá? E o G final é o glúteo. Então, grip, a asa, o abdômen e o glúteo. São 4 pontos de ativação para eu ter mais força, tá? E aí nos remete a gente saber usar o nosso corpo para travar inteiro. E aí, como é que é o nome do grito? Ki-Rap. Levando ele para a teoria, ele é uma ativação muscular do sistema respiratório, que tem diafragmático e abdômen e core, tá? Então, quando a gente expira, a gente ativa diafragma, que vai causar uma pressão nos pulmões e vai fazer com que a gente expire. Se isso for feito com potência, vai automaticamente sair o grito. Então, todo mundo que trabalha com um movimento potente acaba gritando, ou acaba soltando ar. Pode ver, pessoal do futebol, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, quando vai dar um salto, ele expira, sabe? Não tem como. Se tu sabe usar teu corpo, vai sair automaticamente. Então, o Ki-Rap é uma forma de a gente ativar o nosso corpo completo. Quem fazia isso com perfeição era o Bruce Lee. O Bruce Lee sabia usar todo o corpo dele para gerar força. Então, ele conseguia fazer movimento de punho muito forte, porque ele sabia respirar, ele sabia contrair todo o corpo dele travado, sabe? Tem um estudo que mostra que o cara fizeram com um boxeador e o cara travava o pé
tipo, todo o corpo, sabe? E dava um soco. E aí depois ele só dava o soco normal. Que é o cara com o pé travado, sabe? Com o pé travado ele conseguia mais força. Então, se eu sei usar mais força de soco, tá? De jab. Então, se eu sei usar meu corpo de forma completa e expirar com potência e fazer o grito, é uma forma de eu ativar o corpo inteiro, diafragma, abdômen, transverso do abdômen e reto abdominal e oblíquo aqui, né? Que é toda a região que vai causar pressão no pulmão para sair o ar com força. Então, é mais ou menos por aí a explicação e a gente deve fazer. Inclusive, na academia, se eu vou levantar e fazer o clean, por exemplo, pá! Ou fazer um swing, a gente pede para os alunos tã, 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 porque vai ter uma ativação corporal mais eficiente, tá? E aí a gente começa a entrar, força a gente terminou, a gente começa a entrar em potência, tá? E aí eu gosto muito de trabalhar potência com saltos, tá? Então a gente trabalha potência com LPO, que a gente não tem como trabalhar em casa, então a gente trabalha potência na academia, por exemplo, tirando a barra do chão e pá, encaixando, fazendo os arremessos, fazendo os arremessos de slam ball, medicine ball, jogando na parede. Em casa a gente não tem muito como fazer isso. Então, na academia, por exemplo, as possibilidades de treino de potência, então, são os movimentos de LPO, clean, jerk, que seria aqui, mais ou menos, eu fazer os encaixes, tá? Então, elevar bastante carga com muita velocidade. Fazer os arremessos de slam ball para cima, para o chão, para a parede, movimentar cargas com velocidades e as pliometrias, tá? Então eu não tenho como trabalhar com carga num apartamento, por exemplo, eu estou num apartamento aqui agora, eu dei uma porrada no chão, o vizinho de baixo já deve ter gostado. Como é que eu vou trabalhar? Então aqui, ó, pessoal, então voltamos para o nosso quadrinho. Tem o nosso quadro aqui que eu falei lá no início, que aqui foi mais ou menos a montagem que a gente fez para o camp para o Mundial de Las Vegas, tá? Então eu falei, a gente fez os treinos de força, potência, e aí a gente tem uma sequencinha de pliometria, tá? E aí a pliometria a gente trabalha, pliometria saltos, tá? Pliometria é uma das melhores formas de a gente trabalhar potência com o próprio corpo. Então eu consigo fazer salto vertical, salto horizontal, que é saltar para cima e saltar para frente, para ficar simples. Consigo fazer salto lateral, consigo fazer salto bipodal, que é o salto com as duas pernas, para cima e para frente, ou para o lado, e eu consigo fazer o salto unilateral, saltar com uma perna só. E aí nos saltos unilaterais eu consigo saltar para frente, para cima, para o lado, caindo na mesma perna, e saltar para frente, para cima e para o lado, caindo com a outra perna. Então eu tenho uma gama de possibilidades de salto só saltando, tá? E aí tem uma progressãozinha. Eu gosto, então a progressão que eu faço sempre aqui é salto simples, salto múltiplo. E aí eu vou explicar, tá? Então, cara, para trabalhar potência, a primeira forma é tu saber saltar, tá? Pelo menos potência em casa com pliometria. Então eu vou baixar um pouquinho aqui, vou melhorar. A gente tem uma live nos domingos que a gente trabalha mobilidade e eu coloco o celular aqui e funciona. E o pessoal me enxerga. Vamos ver se vai dar certo. Beleza. Vamos ver o meu salto. Vamos para a prática, porque eu ficar falando não leva a nada. Então aqui, ó. Me escuta bem aí, Rossano? Perfeito. Tá. Então vamos para o salto simples, tá? O salto simples são 4 movimentos, tá? Então eu vou 1, 2, 3, 4. Travei. Saltei. 1. Salto. Tá? Respiro, descanso e repito. Travei. Tá? E aí é importante eu já fazer, ó, eu soltei o ar, ó. Vou repetir. Travei. Eu estou trabalhando muita potência,
tá? Porque eu estou buscando não ter resistência de salto. Eu estou buscando ter potência de salto. Deixa eu respirar aqui. Então, qual é a ideia disso? A ideia é que eu salte mais alto e ative de uma forma mais potente a minha musculatura. Então, pá, 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 voltei, tá? E aí eu faço isso uma vez. Respiro, descanso, deixo o meu corpo relaxar e vou fazer de novo, tá? Isso é o salto simples. Por que fazer isso? Porque se eu estiver cansado, eu vou estar trabalhando resistência e não potência, nem força, tá? Então, eu esqueci de falar isso de força, isso é extremamente importante. Se eu quero trabalhar força e potência, eu necessariamente preciso estar descansado, porque eu preciso elevar na força o máximo de carga que eu consigo. Se eu estiver cansado, eu não vou elevar o máximo. Se eu não elevar o máximo, eu vou elevar menos e vou fazer mais vezes. Então, o princípio da interdependência, volume e intensidade. Se eu tenho menos carga, eu faço mais repetições. Mas a ideia é que eu levante mais carga e não mais repetições. Então, eu boto o máximo de carga que eu consigo fazer bem feito, e fazer bem feito. Faço e descanso, até 4 minutos de descanso para força, né? E depois eu volto para o exercício. Treino de força, eu não saio cansado. E às vezes o pessoal se confunde. Pô, o treino hoje, não valeu nada, pô, terminei bem. Tá, mas a ideia não era tu terminar cansado. A ideia era tu treinar força. Claro. Se tu quer cansar, a gente vai fazer um trabalho de ritmo, um trabalho intervalado de condicionamento físico global, de condicionamento físico, que é diferente. Eu trabalhar VO2, eu trabalhar resistência. Para trabalhar força, potência e velocidade, eu preciso, por exemplo, na velocidade, eu lembro quando eu trabalhava com futebol, a gente cronometrava o tempo de tiro de 20 metros. Quando os caras começavam a fazer tempo menor, a gente parava o treino. Porque eu estou destreinando o meu objetivo. O meu objetivo é que ele corra mais rápido os 20 metros. E não mais vezes os 20 metros numa velocidade menor, né? Então, eu quero dar, por exemplo, 20 chutes em 10 segundos. Estou chutando, tá? Eu quero dar 20 chutes em 10 segundos. Pô, eu dou 18, respirei. Dei 17, beleza, tá no desvio padrão. Respirei, dei 19. Beleza, respirei, dei 8. Pô, respirei, dei 9. Pô, terminou o treino. Terminou o treino porque aí eu já tô trabalhando resistência. Aí mudou o objetivo, tá? Então isso é importantíssimo a gente saber, tá? Então vamos voltar pro saltos. É só porque eu lembrei agora. Voltando para os saltos. Então eu passei os saltos simples, tá? Essa é a primeira parte. Eu saber, agachei, saltei, fase aérea, cresci o corpo inteiro, caí no solo, caiu o meu arco plantar, agachei, encaixei, postura e subi, pá, travei. São os 4 tempos. Pá, 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 travei. Respira, dá para respirar 3 segundos, como é um movimento muito potente, 3, 4 segundos, máximo de 10 segundos, repito, tá? E salto simples. Depois, progredindo, salto múltiplo. Salto múltiplo é saltar várias vezes. Ah, mas tu acabou de falar que não é potente. Eu já estou na segunda fase, eu já estou liberando um pouco mais meu atleta. Então eu já sou potente e já sou forte, eu quero ser mais rápido. Então eu vou dar pá, 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 4. Ou até 10, sabe? Então tipo, pá, 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 6 saltos. Hoje mesmo no meu treino aqui em casa eu dei 4 séries de 6 saltos intercalado com alguns outros movimentos. Então, de 6 saltos múltiplos, que é tipo, saltei, agachei sem parar, sem um intervalo. Então é a segunda fase da progressão pliométrica. A terceira fase da progressão pliométrica, cadê meu quadrinho para eu não pular? É o salto com profundidade, tá? Então, salto com profundidade tu parte de um plano superior
tu parte de um plano superior, desceu do plano superior, quando tu tocar no solo, tu saltou. Eu vou tentar fazer ele aqui, só um pouquinho. Oi, Lara! Tudo para dar errado, Rossano. Tudo para eu cair aqui na frente de vocês. Calça jeans, subindo num banco. Ao vivo tem dessas coisas. Então aqui, ó. Eu tô em cima de um banco, tá? Eu vou descer. Tchá! Desci do banco, ó. Então, eu não pulei do banco. Eu desci. Tchá! Eu tenho o tempo de reação do atrito do solo. Isso é muito específico para luta, para esporte, para futebol, para... Olha, eu não conheço nenhum esporte que o treinamento de pliometria com profundidade não ajude, tá? Essa é a terceira etapa. Deixa eu respirar, tomar um mate. Rossano, como é que tá aí? Tá ótimo, cara. Tá fantástico. Vamos lá, deixa eu servir meu matezinho. Essa parte é a parte que eu me constituí como atleta. Para mim, na minha carreira, foi quando eu comecei a executar esse tipo de treino, na época com o Gederson, né? Uhum. Não sei, deve ter sido teu colega, né? Com já a instrução do professor Fabrício Del Vecchio, né? Que era uma novidade para mim esse tipo de treinamento, que era o treinamento pliométrico, né? Eu sou um pouquinho mais velho, Rossano. Apesar de não aparentar, eu sou pré-Fabrício. Eu me formei antes do Fabrício entrar no exército. Ah, tá. Mas eu conheço. Tá bom. Só fiz o comentário aí para enrolar um pouquinho aí, para tu descansar e tomar o teu mate aí. Beleza. O problema é o falar e executando, né? Porque, sim, cara, condicionamento físico para fazer isso aqui não é problema, mas aí a gente começa a falar explicando o movimento, né? Então, vamos lá. Eu fiz as 3 sequências. É legal, tá? E é muito legal a gente pensar que na verdade, isso aqui não é um engessado, tá? Então, isso aqui não é assim, tipo, essa semana eu treino saltos simples. Semana que vem eu treino salto múltiplo. Não, ela vai avançando e a gente vai voltando, vai avançando, vai voltando. Daqui a pouco, numa sessão de treino, eu uso no aquecimento um salto simples. Lá na parte do treino complexo, lá no período competitivo, eu boto um salto simples, não tem problema. Mas é que a gente, no organograma geral, a gente tem essa evolução, tá? Então, valeu, Tavinha. A gente faz o que era pode. Bom para vocês, cara. Tem que confiar em mim. A gente faz o que pode. E aí, assim, a gente termina depois o salto com profundidade, depois saltando para uma outra altura. Então, por exemplo, eu desci do banco, encostei no salto, em vez de saltar para cima, eu salto em cima de outro banco. Tá? Então, eu lembro que a Aninha e o namorado da Aninha, o Iago. O Iago, falhei. A Aninha e o Iago, eu lembro que eles me mandavam os treinos deles que eles faziam lá no Instituto de Menores, lá, né? Então, eles treinavam lá na academia, depois iam para o Instituto de Menores. E lá tinha os plintos, né? Tinha uns steps. Então, eles conseguiam fazer super bem. Se tu tem um banco, uma cadeira que tu consiga saltar em cima, dá para fazer. É perigoso. Então, eu não recomendo, não vou nem mostrar aqui, para não inventar e vocês pularem em cima de alguma coisa, do sofá e cair, tá? Claro. Mas só para vocês saberem que tem essa progressão com profundidade. Então, eu desço de uma altura e salto numa outra altura. Eu gosto de descer numa altura maior que esse banco e saltar numa altura um pouquinho menor que eu desci. E aí, depois, na próxima progressão, eu desço de uma altura menor e salto numa altura maior. Para tentar... e aí depois a gente entra na pliometria complexa, tá? Qual é a pliometria complexa? Cara, eu brinco. Então, eu, por exemplo, salto em cima de 3 steps, desço,
salto, e aí bota os chinesinhos, os conezinhos ali, salto para direita, para o meio, para a esquerda e para frente. Rapidinho, pá, 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 sabe? Ou, por exemplo, faço um salto